Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que o espírito da bastardia você não consegue alinhar a espiritualidade da pessoa se ela não busca como Deus explica? Então, o filho que ele é gerado na mácula, fora da aliança do casamento, ele tem uma briga espiritual muito maior, que é o que eu vou explicar aqui para você. Então, quando é criado, quando cresce uma criança, que ele vem do espírito da bastardia, com uma criança que é da carne, daquele casal, dificilmente você vai ver os dois se dando bem. E Deus explica isso. E o porquê? Porque o filho bastardo, aquele filho que ele é bastardo, que ele foi gerado no pecado, ou ele é um filho adotado, criado junto com o filho do casal, existe um sentimento que ele tem que ser quebrado, alinhado. Então não é algo que vem uma mentira de fora, e sim de dentro. E quanto mais os pais demorarem a buscar o conhecimento, esse filho que ele é criado na bastardia, que a Bíblia explica que é o espírito bastardo, é aquela pessoa que ela não vai entender nem a visão, nem a emoção, se ela não buscar a verdadeira razão, o verdadeiro Deus para que ensine, porque Deus diz que o filho bastardo, ele é livre, mas ele, por viver pelo sentimento desalinhado com Deus, você vai perceber na visão a falta de comunicação. Então, o filho bastardo, que foi criado fora do alinhamento do casamento, eu vou explicar para você como ele vai gerar um conflito dentro daquela casa. Como é que esse filho bastardo, ele se comporta com o filho da carne? E Deus explica isso para você em Gálatas, que dificilmente vai existir aí uma desunião, quando alguém, uma união, dificilmente, a não ser que sejam pessoas que já pegou um filho para criar e aquele filho cresceu num lar que não existe mentira. Que não existe mentira. Então, se existir mentira naquela casa, alguém que pegou um filho para criar, ou alguém que fez que aquela criança cresceu sem saber, como eu já vi em muitos casos, o filho, quando veio saber que ele não era filho daquele casal, só era filho de um, era filho da mãe, mas não era o filho do pai. Era o filho do pai com o amante, a mãe foi quem criou. Então você vai perceber no comportamento do filho que a mentira enraizada, aquela pessoa, ela não mente apenas por mentir. Ela mente com um sentimento. Então ele vai se tornar escravo ao ponto dele não entender a razão da própria vida. Ele vai ficar sem entender a razão da própria vida. Por qual motivo? Porque ele vai se tornando escravo em perseguir o filho da carne. O filho bastardo, a briga espiritual dele é muito maior. E Deus explica isso. Então você vai perceber que a pessoa que ela é um filho bastardo, a maioria, não são todos. Em alguns casos, quando Deus, ele entrega aquele filho para aquele casal sem iniquidades, quer dizer, sem os pecados geracionais daqueles pais, que a criança nasceu, né? Não cresceu, nasceu. A criança nasceu. Então, ela nasceu com as iniquidades já arrancadas. Então, aquele filho, ele vai ser perseguido pelo filho da carne. Então você percebe que aquele filho mais velho do casal, que é o filho da carne, ele vai ter uma resistência de gostar daquele filho bastardo. Ou ao contrário, que é o filho bastardo que vai gerar conflitos e brigas. Ele vai mentir e jogar a culpa no filho da carne. Ele vai conduzir situações
e depois ele vai se vitimizar. Então ele não consegue ter a visão da própria emoção, do próprio sentimento. Por que é que ele é assim? Porque ele foi gerado na mácula. Ele foi gerado o filho do pecado, concebido no ventre. Então ele não tem visão da mentira. Ele vai mentir o tempo todo para se dar bem. Ele vai mentir o tempo todo para tentar ser melhor, para se auto-superar. E Deus explica isso. Então, quer dizer, o filho bastardo, ele vai perseguir o filho da carne. Porque ele sente a carência. Então, quer dizer, o filho bastardo é como se ele sentisse que foi uma pessoa rejeitada. Ele vai ter um sentimento de rejeição dentro dele, mesmo ele sendo criado com os pais. Então, devido a essa perseguição, a essa visão, geralmente você vai ver nessa casa que o filho que ele é da carne, ele vai tentar mostrar os erros do filho bastardo. Ele vai tentar mentir e omitir algumas coisas, porque o filho da carne, o filho bastardo, se Deus tiver arrancado as iniquidades dele e ele sendo livre, eu vou ler para que você entenda onde Deus explica isso. Ele sendo livre e não tendo a visão, vai existir essa perseguição. Porque o filho que ele é bastardo, ele vai tentar ser unido com o filho da carne e não vai conseguir. Não vão gostar das mesmas coisas. O filho que ele é da carne, ele vai se sentir rejeitado, que os pais não gostam dele, que é o jeito dele. Então, as pessoas vão ficar sem entender essa competição, porque vai existir um sentimento corrupto. E Deus explica isso e os pais vão perceber pela visão a desunião. Aí é que eu entendi porque é que minha mãe e o meu pai resolveu entregar o filho que eles pegaram para criar, né? Porque o menino, quando chegou na minha casa, era só falando dos meus defeitos, só mostrando porque eu mentia, porque eu queria ter vantagem. Então, eu fiquei feliz dos meus pais ter pego uma criança para criar, mas eu fiquei me sentindo perseguida. Eu fiquei me sentindo, na época, uma criança perseguida. Por quê? Porque ali passaram a ver os meus erros, os meus defeitos. E como eu não ter aqueles erros? Como era que eu não ia ter aqueles erros? Então, se eu, que sou a filha legítima, mas que para Deus eu não era legítima, porque eu fui criada no pecado, na mácula, aquela criança ela já mente desde o ventre. E Deus explica, ele vai mentir, por tudo ele vai mentir. Então chega alguém me desmascarando, mostrando os meus defeitos, então você vai ver que o filho, que ele é bastardo, dificilmente ele vai viver numa casa sem ter problemas com o filho da carne. Então, o filho da carne, ele vai se sentir perseguido. E Deus explica isso em Gálatas, para que você entenda que a bastardia, a espiritualidade, ela é muito mais pesada, porque esses pais que não buscaram a Deus, esconderam pecados, viviam pecando, e aí a desunião desses irmãos vai ser muito maior, que é o que eu vou explicar aqui para você. Pela visão, você já vai entender a razão, porque é que o bastardo, ele termina tendo problemas com o filho da carne. Por que isso? Por que que é assim? Quando o meu filho era pequeno, que a menina, a irmã, vinha para minha casa, que era filho de outra mulher, gerado da traição, meu filho ficava com ciúme daquela criança. E a menina, quando me chamava de mãe, não chame minha mãe de mãe. Ele tinha ciúme, não chame a minha mãe, ela não é sua mãe. E naquele tempo eu não entendia isso, né? Quer dizer, dificilmente você vai ver uma união do filho bastardo, que carrega essa bastardia,
com o filho da carne. Dificilmente. Aí quando cresce, a desunião, ele persegue. Por mais que as pessoas tentem se unir, porque o filho bastardo, ele vai mentir o tempo todo. E ele não tem visão das próprias mentiras. Então ele quer ser influente nos relacionamentos daquele irmão, ele mente, ele inventa falso para aquele irmão, e aí ele não tem visão da mentira, porque como eu digo a você, a mentira ela não é só uma palavra, a mentira ela é um sentimento. Então para os pais que não creem em Deus, no Deus que explica isso para você, ele não vai entender a desunião na própria casa. Porque geralmente vai somatizar os pecados com a mentira, com o espírito da bastardia. E eu já conheci vários casos do filho legítimo, ele não conseguir conviver com os pais, porque ele sentia que os pais tinham um filho predileto naquela casa. Nada agradava aqueles pais. E ele era que era o filho predileto, o filho da carne, o filho legítimo. Mas aquele filho que ele era o bastardo, era como se fosse o predileto para eles. Porque aos olhos humanos, o filho que ele era o da carne, ele estava sempre errado. Ele tinha ciúme, ele tinha inveja do outro. E a desunião foi cobrindo ao ponto daquele adulto crescer totalmente se sentindo rejeitado e caindo em relacionamentos ruins. E a vida dele, da prosperidade, a vida na área da prosperidade, foi uma faísca na vida dele. Ele passou a vida toda ganhando e perdendo, e se separando, e nos vícios, e ele ficava se lamentando a vida toda, porque os meus pais não me apoiaram, porque o filho que a minha mãe pegou para criar, o amor da minha família, tá naquele filho, no filho que eles pegaram para criar. Então as pessoas, elas não têm a visão do que é a mentira. Elas não sabem a respeito da mentira, porque não estudam a respeito disso. Em Gálatas, Deus diz, em Gálatas 3, 27, o sentimento da bastardia, Deus explica aqui, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá luz, esforça-te, e clama tu, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como estão aqueles que era gerado segundo a carne? Segundo a carne, perseguindo o que era segundo o Espírito. Vai existir uma perseguição emocional e sentimental na vida dessas pessoas. E muitas vezes eles não sabem o que está acontecendo. Eu já conheci pessoas que descobriram que não era filho legítimo do casal, depois que já era uma pessoa casada. Mas a desunião, principalmente entre o filho mais velho com o filho da bastardia, era visível. A desunião era visível, porque o filho bastardo inventava falso na vida do filho que era da carne. E o filho da carne apanhava, sofria perseguição. O filho que era da bastardia se vitimizava o tempo todo e ia sofrendo as consequências daquilo que ele não tinha sentido, daquilo que não tinha razão. Então Deus explica: assim também é agora. Mas o que diz as Escrituras? O que é que diz as Escrituras sobre o filho bastardo? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas somos filhos livres. Então, por ele não saber da espiritualidade, o filho, ele vai perseguir
o outro. Vai existir uma competição, uma falta de razão, porque vem do sentimento. É uma mentira gerada no sentimento. Então, se não busca Deus, para que não consolide isso, para que isso seja quebrado ainda na infância, você vai perceber que ou o filho mais velho, ele está sempre tratando o filho que ele veio de outra família de forma diferente, ou o filho, que ele é bastardo, ele causa, né, conflitos e brigas para o filho que é da carne. Então, quer dizer, aquele que chegou, por isso eu estou contando o meu caso, para que você entenda. Aquele filho que chegou é aquele que vai tentar mostrar que eu minto, é aquele que vai tentar mostrar os meus defeitos, é aquele que chegou, que não é o filho da carne, daquela família, que vai tentar mostrar, e eu não vou entender. Então, eu já vi casos que, depois de grande, eles tentaram ser unidos, mas só conseguiram ser unidos por um tempo. Porque aquela pessoa que ela é o filho bastardo, ele tenta influenciar nas decisões do filho da carne. Ele está sempre querendo influenciar nas decisões do namoro, nas decisões dos amigos, tá entendendo? E depois o da carne vai perceber que ele é quem causa os conflitos, porque ele tá querendo tomar decisões pelo outro. Então, por um exemplo, se for um homem e uma mulher, né? Quer dizer, aquela mulher que ela é a filha bastarda, ela vai ser muito apegada àquele irmão. É meu irmão, mas ele vai estar sempre disputando. Ele está disputando com a namorada, ela vai estar disputando com outros irmãos. Tudo que ele faz vai ser com segundas intenções. Então, ele mesmo faz e ele mesmo desfaz. Porque ele vai arrumar, depois ele vai contar, ele vai mostrar os defeitos. É aquele filho bastardo que mostra os defeitos do irmão para aquela namorada. Ele tem um sentimento de competição, um sentimento entranhado dentro dele, que ele quer estar unido. Mas na união você vai perceber a competição da pessoa. E os irmãos não entendem a razão disso. Porque eles se dão bem, mas se não chegar ninguém. Se chegar alguém, ele quer escolher a pessoa. Ele quer dar palpite nas escolhas do outro. Então ele termina inventando falso na vida daquele irmão. Ele termina descobrindo os segredos do irmão, querendo dizer que ele é melhor do que aquele irmão. E aí vai existir essa desunião, que ele não sabe as razões da mentira. E termina os dois irmãos entrando em contradição, em competição, porque o filho da bastardia, ele vai estar tentando mostrar os defeitos do que é da carne. É isso que Deus está explicando aqui. Ele vai tentar mostrar os defeitos, ele vai dizer que aquele irmão, eu tento me unir. É assim a visão da pessoa que é criado, que veio da mácula, que veio do pecado. Ele veio de um leito de mentira. Então ele tenta ser irmão, ser amigo. Mas você vai perceber que vai ser por pouco tempo, porque ele está gerando os conflitos e ele diz que ele não faz, que ele não é assim. Então ele diz que é o irmão que é assim, que é aquele que não aceita ele. Quer dizer, é uma coisa muito entranhada. A pessoa tem que ter muita espiritualidade, tem que estar alinhada com Deus para que ela não bagunce a vida dela, o trajeto da vida dela. Porque quem inventa falso, quem mente, quem quer tomar decisões da vida de um na vida do outro, manipulando, é quem vai, na maioria das vezes, é quem vai sofrer. E é isso que Deus explica. Ele, por ser livre e não saber, ele vai perseguir o irmão da carne. E aí o irmão da carne, ele vai ficar sem entender. Então, a união é temporária. É por isso que Deus diz que a união vai ser temporária.
Quer dizer, então quem não entende da espiritualidade, ele diz, não, isso não é verdade. Eu criei os dois igual. Eu criei os meus filhos iguais, eles não se dão, não existe mentira na minha casa, não existe adultério, isso não é verdade, porque eles não crêem na verdade. Então eles vão negar a verdade porque criaram outros tipos de verdade. Então eles vão viver apenas pela visão, querendo dar razão pelas aparências. Vão vivendo pela visão. Então, pela visão, na maioria das vezes, ele vai dar razão ao filho que é bastardo. Na maioria das vezes, eles vão dar razão ao filho que é bastardo. E vai tirar a razão do filho que é da carne, porque ele vive pela visão. Entende? Então, na visão dele, vai existindo outras verdades, porque ele não se aprofunda, que a verdade não é apenas uma palavra, a verdade é um sentimento. E é isso que Deus explica. A verdade, na palavra você vai perceber que existe uma razão. Então, quem não crê na palavra, ele vive pela visão. Então, geralmente, ele vai tomar as dores para algum lado errado, em alguma situação errada. Por isso, o filho da carne, ele vai sofrer a perseguição. Entende o que Deus explica? Para que assim se cumpra um problema que é de geração. Para que assim se cumpra um problema que é de geração, quando existe uma bastardia em uma casa. Então, ou a pessoa entrega a vida para Jesus e confessa os pecados, ou aqueles pais vão ver pela visão a desunião. E o filho da carne, ele vai pôr a culpa nos pais. Ele vai dizer que eles tiveram um preferido naquela casa. Eles tiveram uma preferência, porque ele desconhece a respeito da mentira. Entende o que Deus está explicando? E aí, pelo filho que é bastardo não saber que ele é livre, porque é o filho bastardo que é livre, mas por ele viver pela visão, né? Foi o que aconteceu no meu caso. Quer dizer, o menino que chegou, ele queria ser bem visto, ele queria ser um menino que o meu pai amasse mais ele estava chegando agora. Então, ele começa a dizer o que está vendo, ele vive pela razão dele, pela visão dele. Então, me acuou. Como assim? Agora os meus pais estão brigando comigo por causa desse menino que chegou na minha casa. Então, o filho da carne, que nesse caso eu já era a filha bastarda. Eu que não sabia, porque eu cresci, né? Eu fui feita na mácula, no pecado. Uma filha sem pai. Então, existe um sentimento, na mentira vai existir um sentimento que vai ser regado pelos próprios pais. Você entendeu o que Deus está explicando aqui em Gálatas? Então, quando você conhece algum filho que ele é adotado, você percebe a competição e a desunião com aquele filho mais velho. O filho mais velho, ele se sente um pouco rejeitado pela família, porque chegou aquele filho adotado. É como se ele tivesse perdido alguma coisa. Entende o que Deus está explicando? Ele vai se sentir como se ele tivesse perdido alguma coisa. E aí vai ser medindo e pesando o sentimento dos pais. E como os pais vão conseguir resolver isso? Apenas pela visão. Não vão conseguir, porque não sabe da razão. Como é que resolve isso? Como é que vai resolver um negócio desse? Então, enquanto é na criancice, tem como resolver. Quebrando o mal de geração, aceitando Jesus, jejuando, tem como resolver. Mas já na fase adulta, vai depender agora deles. Vai depender deles. Ou, geralmente, o filho da carne vai ver a vida dele totalmente travada. Principalmente na área da prosperidade, né? Ele vai ver que ele vai ganhar e vai perder. E os relacionamentos também vai existir uma lacuna.
Vai existir uma cobrança, uma dívida, porque é o sentimento que foi abalado. Vai ser o sentimento dessa pessoa que vai estar corrompido e ela não tem a visão do que é a mentira. Então, na cabeça do da carne, ele foi injustiçado, né? Eu sofri injustiças na minha casa por conta do filho bastardo, que estava o tempo todo me criticando, mentindo, inventando falso e muitas vezes o filho da carne apanhando, sofrendo as injustiças. E aí Deus diz que os pais, ele não vai ter como deter isso. Sem Deus, ele não tem como ter a verdadeira visão do que ele está vendo. Então, ele vai pender para algum lado. Geralmente, os pais pendem para o lado do mais novo, né? Que é o irmão mais novo, não bata no mais novo, porque é o mais velho que está querendo botar a culpa de tudo no mais novo. Entende o que Deus explica? E às vezes os filhos, eles não sabem a respeito disso. Que ele é algum filho que foi gerado fora do casamento. Ou às vezes é do casal, os dois, mas foi gerado fora antes de casar. Foi gerado fora, foi gerado no pecado, na mácula. Então é por isso que tem que buscar esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque se não buscar, vai haver julgamento, vai haver uma desunião familiar, porque a criança, ela não vai saber a razão do que é a mentira. Então a mentira para ela é algo bom. Ele mente por algo bom. Como ele vai deixar de mentir? Ele está mentindo para se defender, ele está mentindo para ser bem visto, ele está aproveitando para descobrir as mentiras do outro, para que assim ele ganhe crédito com aqueles pais, entende? Então é algo muito enraizado, não é uma mentira gerada pela visão, é um sentimento. Então quem cresceu e quem nasceu no pecado, que foi o meu caso, né? Nem eu entendia o que estava acontecendo aos meus olhos, porque eu era a filha mimada e de repente passei a ser a filha perseguida. Como assim agora o meu pai está descobrindo que eu minto? Que até ali eu não sabia o que significava a mentira? Então aquela criança que ela vem, que ela é a criança feita no pecado, ela não sabe sobre a mentira. Então ela mente ainda no ventre. É isso que Deus está querendo dizer. Vai nascer uma criança mentirosa ainda do ventre. Então como ela vai saber a respeito da mentira? Vai ser gerado um sentimento. Então do sentimento vai existir uma razão. Vai existir uma competição porque vivem pela visão. Não crê na espiritualidade. Entende o que Deus está explicando? E aí, quando a desunião crescer, porque em todos os casos que eu conheci, é visível a desunião do filho mais velho com o filho, que ele é bastardo. Eles podem até viver distante um do outro, mas quando se vê aquele filho mais velho, ele está sempre desfazendo daquele irmão, querendo mostrar que aquele irmão que é bastardo, ele gosta muito da mentira, porque geralmente ele mente mesmo. E aí, se ele sofreu, vai existir essa competição a vida inteira. Então, dificilmente vai existir união entre esses irmãos. Por mais que ele tente. Eles vão tentar, mas vão conseguir por pouco tempo ser unidos. Porque eles não vão entender o próprio sentimento, a própria competição. Então eles dizem, eu gosto do meu irmão, mas é complicado conviver. Entende o que Deus está explicando? Porque o bastardo, ele não sabe que ele é livre, e aí ele vai mentir pelo sentimento, por uma competição. Entende? Como é lindo esse ensino de Deus, para quem não sabe a respeito da mentira, e não crê no espiritual, é visível você perceber os ensinos de Deus, que é visível o espírito da bastardia. Para quem já teve experiências, né? De ver a desunião com o filho bastardo. É visível, você percebe.
Então eu peço para você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.